Magnata ridiculariza a própria esposa por ela não escutar. Ela é ignorante demais para entender qualquer coisa, afirmou entre risadas. Só que mais tarde ele amargaria todo o arrependimento por subestimá-la quando ela tomou uma atitude surpreendente. Para continuar, pedimos que apoie o nosso canal. Curta este vídeo e inscreva-se agora mesmo. A sua participação é fundamental para que possamos seguir trazendo histórias que tocam o coração. Então, respire fundo, deixe os problemas do lado de fora e acompanhe comigo esta comovente narrativa. O pano de fundo desta história é um evento exclusivo, onde poucos são convidados. O glamuroso salão do Hotel Fasano, em São Paulo, estava tomado por música instrumental suave. Reunidos ali estavam empresários, celebridades e formadores de opinião, todos se divertindo, conversando e celebrando acordos milionários. No epicentro desse círculo de poder encontrava-se Gustavo, um homem alto, trajando um terno impecável e brandindo um copo de uísque na mão. Ele conversava animadamente, rindo alto e contando anedotas para quem quisesse ouvir. Ao lado dele, quase em silêncio, estava Helena, sua esposa. Ela vestia um longo deslumbrante na cor verde esmeralda, mantendo a postura firme. Tentava disfarçar a preocupação diante da quantidade de álcool que Gustavo já havia consumido. Era sempre assim. Quando começava a beber, tornava-se expansivo, magnético. Porém, na medida em que as taças se acumulavam, a arrogância vinha à tona. E qualquer intervenção de Helena era recebida com frieza ou até com agressividade. "Vamos embora, Gustavo. Está tarde", pediu ela, encostando levemente a mão no braço do marido. Ele franziu o senho, claramente aborrecido por ser interrompido. Virou-se para os amigos e deu um riso zombeteiro. "Minha esposa vive bancando a certinha. Dá a entender que eu não sei cuidar de mim." Os demais à sua volta riram, em tom de aprovação. Helena fechou os olhos por um instante, buscando paciência. Sentia o estômago apertado. Aquilo não era novidade. Sempre que Gustavo se excedia, a história se repetia. "Não é isso, Gustavo. É só que você bebeu demais para dirigir. Podemos chamar um motorista ou um táxi", tentou argumentar. O rosto dele endureceu. O orgulho o impedia de aceitar qualquer sugestão, principalmente se viesse dela. "Não seja ridícula, Helena. Estou perfeitamente capaz de ir dirigindo." A entonação foi cortante e Helena logo percebeu que insistir seria inútil. Com um suspiro contido, ela o seguiu até o estacionamento. O coração lhe batia rápido, pois algo a alertava de que nada terminaria bem naquela noite. Gustavo destravou o carro e ligou o motor. Helena hesitou antes de entrar no banco do passageiro, mas não havia escolha segura. Deixá-lo dirigir sozinho era pior. A cidade paulistana brilhava com suas luzes intensas. Era como se a noite quisesse competir com a claridade do dia, tamanha a agitação das ruas. Porém, Gustavo dirigia em velocidade acima do normal, passando por semáforos e esquinas sem muita cautela. "Diminua a velocidade, por favor", insistiu Helena. Ele riu, batendo a mão no volante como se fosse tudo uma grande piada. "Você se preocupa demais, Helena. Relaxe." Antes que ela pudesse protestar, um farol vermelho surgiu à frente. Ele pisou no freio tarde demais. O carro derrapou violentamente sobre o asfalto úmido, girou sem controle e o barulho de metal se chocando ecoou em meio ao pavor. Fragmentos de vidro voaram. Helena sentiu o corpo ser jogado contra o banco. Então, tudo se apagou. Quando recobrou a consciência, tudo parecia turvo e distante. Sirenes soavam, mas pareciam abafadas. Helena esforçava-se para mover braços e pernas, mas um peso enorme a impedia. Vozes gritavam, vultos corriam ao redor. Ela piscou, tentando falar, mas não ouviu som algum.
Sentiu que havia algo terrivelmente errado. Sua audição estava diferente. A boca de um socorrista se mexia, mas nada do que ele dizia chegava até ela. O pânico se instalou. Tentou falar, não estou ouvindo, mas a própria voz soou apenas como um eco interno. Teve a nítida impressão de que o mundo estava emudecido. Ao despertar pela segunda vez, encontrou-se em um quarto de hospital, cercada pelo cheiro característico de desinfetante. O bip do monitor cardíaco era suave, mas Helena não o escutava. Por instinto, percebeu o movimento dos equipamentos, mas nada ouvia. Sentiu um vazio, um silêncio que a angustiava. Foi então que uma mulher de jaleco branco entrou e, percebendo a aflição de Helena, aproximou-se. Mexeu os lábios, mas Helena continuava sem captar nada. Foi preciso que a médica usasse um bloquinho de notas para comunicar. O acidente afetou seu sistema auditivo. Vamos fazer mais exames. As letras escritas no papel pareciam saltar aos olhos de Helena. Ela estava surda. Ela ainda tentou se convencer de que poderia ser algo temporário, mas o tempo passava e nada mudava. Naquele momento, não conseguia pensar em outra coisa. E Gustavo, como ele estava? A médica, notando sua inquietação, escreveu: seu marido teve ferimentos leves, mas está estável. A informação deveria ser um alívio, só que Helena não foi capaz de se sentir realmente bem. Havia uma dor muito maior dominando seu peito. Os dias em casa foram ainda mais difíceis. Aquilo que antes era comum, barulho de panela, som dos pássaros, a campainha tocando, sumira. Agora, o silêncio era onipresente. Gustavo, no início, tentou se mostrar solícito, mas pouco a pouco a paciência dele se converteu em irritação. Geralmente falava sem encarar Helena, e quando ela não entendia o que ele dizia, ele suspirava e revirava os olhos. Da parte dela, até movimentos simples como ler lábios exigiam esforço. Podia ver que Gustavo não queria lidar com aquilo. As noites se tornaram amargas. Helena via a impaciência crescer nos gestos do marido. Ao conversar com amigos, ele evitava comentar sobre a condição da esposa. Preferia ignorá-la, como se fosse um incômodo. Foi crescendo em Helena a certeza de que ele não suportaria viver com alguém que tivesse qualquer limitação. Aconteceu de ele chegar a dizer frases cruéis. Você tem que se esforçar mais. Não posso ficar repetindo tudo. E aquilo a machucava imensamente. Mas a gota d'água seria derramada durante um jantar corporativo em que Gustavo exigiu a presença dela. O evento tinha pompa, lustres brilhantes, toalhas de linho, convidados ilustres. Helena estava desconfortável, pois, sem a audição, sentia-se deslocada. Mesmo assim, tentou se manter serena, sorrindo discretamente, tentando não atrapalhar. Gustavo contava histórias para um grupo de parceiros de negócios. Riam alto, brindando a cada piada. Em certo instante, Helena sentiu um calafrio na espinha. Virou-se e conseguiu ler nos lábios do marido. Ela é ignorante demais para entender qualquer coisa que eu diga agora. Aquele comentário sarcástico fez com que a respiração de Helena falhasse. Ela percebeu que todos que estavam na roda riam, alguns desviando o olhar, constrangidos, outros se divertiam como se fosse normal zombar da esposa. Por um segundo, o tempo pareceu parar. O constrangimento foi tão intenso que algo rompeu dentro dela. Em silêncio, pegou sua taça de vinho e a despejou inteira sobre o terno caro de Gustavo. A reação dos presentes foi um choque absoluto. Então, Helena simplesmente saiu do salão, cabeça erguida. Ao abrir a porta do táxi, sentiu que havia tomado a primeira decisão verdadeira em muito tempo: escolher a si mesma. Andando sem rumo pelas ruas iluminadas, Helena abraçava a bolsa contra o peito, tentando proteger-se do medo que ameaçava dominá-la. Não voltaria para casa, não queria encarar Gustavo. O barulho da cidade era apenas um borrão distante na sua mente, pois não conseguia ouvi-lo de fato. Pensou em uma única pessoa, Roberta, a melhor amiga de quem se afastara por influência do próprio Gustavo. Ali, no meio das luzes e do vento noturno, Helena decidiu:
iria procurá-la. Poucas horas depois, desembarcou de um voo rápido e foi direto ao apartamento de Roberta. A amiga estava surpresa, mas não hesitou em recebê-la de braços abertos. Deixou Helena entrar e, sem cobranças, serviu-lhe um chá. Foi suficiente para que Helena desabasse em lágrimas silenciosas. Quando recuperou o fôlego, contou tudo à amiga, desde a perda da audição até a humilhação sofrida no jantar. "Eu fui tão cega", Helena comentou, mesmo sabendo que seu comentário soava irônico, dado seu problema com a audição. "E agora não sei o que fazer." Roberta, que sempre tivera paciência e empatia, respondeu: "Você saiu de lá. É o primeiro passo, Hel. Lembre-se de que recomeçar exige coragem." Nos dias que se seguiram, Helena procurou advogados para iniciar o processo de divórcio. Morar com Roberta era algo temporário, mas ela precisava reorganizar a vida. Já estava cansada de viver sob o medo e de se sentir um peso. Foi numa dessas conversas com o advogado que Helena percebeu que ainda existia uma questão aberta: sua audição. Ela aceitou o que disseram os médicos logo após o acidente, mas seria mesmo uma perda irreversível? Roberta a estimulou a consultar outros especialistas. "Por que não tentar de novo? A medicina evolui. O que você tem a perder?" insistiu a amiga. Então, após alguma pesquisa, encontraram o nome de um especialista em reabilitação auditiva, Dr. Leonardo Santos. Helena marcou a consulta sem grandes expectativas, mas com uma pontinha de esperança. Ao chegar ao consultório, notou que o lugar era aconchegante, decorado com cores suaves. Aquilo a deixou um pouco mais tranquila. Dr. Leonardo era um homem de olhar calmo, cabelos levemente ondulados e uma expressão serena. Ele fez perguntas sobre o histórico do acidente, analisou os laudos antigos e observou Helena atentamente. "Talvez a sua perda auditiva não seja totalmente permanente", comentou ele com cautela. A reação de Helena foi de surpresa e confusão. "Mas os médicos disseram que não há mais nada a fazer. Tentei um aparelho auditivo no passado, mas tudo o que consegui foram dores de cabeça intensas." Ele sorriu, mas de um jeito compreensivo, sem ilusões. A medicina evolui. Há tratamentos novos e ajustes de tecnologia mais modernos. Não prometo uma cura total, mas podemos tentar recuperar parte significativa da sua audição. O que acha? Helena sentiu o coração disparar. Por tanto tempo se conformara com aquele destino. Engoliu em seco, lembrando-se de todas as dificuldades que enfrentou, mas algo nela mudara. A antiga Helena, submissa, ficara para trás. "Eu quero tentar", disse, firme. Nos dias seguintes, Helena iniciou o tratamento. Sessões de terapia sonora, ajustes de aparelhos e medicações foram introduzidas em sua rotina. Era exaustivo. Houve momentos em que sentiu vontade de desistir, mas a cada pequena melhora, mesmo que mínima, reacendia-se nela a determinação. Sentia-se cuidada. E não apenas em termos médicos, havia algo no jeito de Dr. Leonardo que ia além do profissionalismo. A paciência com que ele esclarecia cada dúvida, a suavidade no seu olhar. Mas Helena não se permitia ir além daquele pensamento. Precisava primeiro curar suas próprias feridas. Enquanto isso, o divórcio com Gustavo prosseguia. Numa manhã ensolarada, estava lá, no escritório do advogado de Gustavo, para assinar a papelada. Ele trajava um paletó bem cortado, porém o ar de superioridade de outrora parecia um pouco abalado. Ainda assim, assinou sem muita hesitação, folheando as páginas como se fosse apenas mais uma burocracia. Helena também assinou, sem tremer a caneta. Sentiu-se leve, embora as cicatrizes emocionais ainda doessem. Quando se levantou, Gustavo se limitou a um comentário. "Boa sorte, você vai precisar." Ela ouviu a frase com uma serenidade que não esperava encontrar em si. Não respondeu. Pegou a bolsa e saiu, deixando para trás tudo que a aprisionara por tanto tempo. Do lado de fora, Roberta aguardava, um sorriso confiante no rosto. "Como se sente?" perguntou a amiga.
Helena ergueu o olhar para o céu claro e respondeu sinceramente: leve, pela primeira vez, sinto que posso respirar sem pedir permissão. Os meses se passaram e a vida de Gustavo começou a desmoronar. Afastado de sua empresa após várias condutas questionáveis, perdeu o emprego e, com isso, os luxos que o cercavam. Seus contatos se dispersaram. Ele teve de vender carro, apartamento, restando-lhe apenas uma rotina de subempregos e a dificuldade de se sustentar na grande cidade. Parecia o destino dando-lhe uma lição tardia. Já Helena encontrava, a cada dia, um novo passo para a liberdade. A relação com o Dr. Leonardo foi se estreitando. Ele sempre a acompanhava até a porta da clínica, conversavam sobre livros, filmes e pequenas coisas do cotidiano. Ele não gritava com ela, não a apressava, não a fazia sentir-se menos. E sem que Helena percebesse, o sentimento de admiração floresceu. Ao mesmo tempo, Helena sentia o desejo de fazer algo que retribuísse a segunda chance que recebera da vida. Comentou com Roberta numa noite calma: quero ajudar outras pessoas que também passam por perdas, não apenas auditivas, mas qualquer tipo de solidão, talvez crianças abandonadas. Roberta achou a ideia linda e perguntou se ela tinha algo em mente. Gostaria de visitar um orfanato. Não sei explicar bem, mas sinto que devo levar um pouco de carinho e esperança a quem não tem amparo. No dia seguinte, Helena ligou para Dr. Leonardo. Você poderia ir comigo a um orfanato? Gostaria do seu apoio. Ele concordou prontamente e alguns dias depois, lá estavam eles diante dos portões de uma instituição que abrigava meninos e meninas sem família. A diretora do lugar os recebeu com gentileza e explicou que as crianças ficariam felizes com a visita. Muitas já haviam perdido a esperança de adoção. Helena percorreu os corredores, conversou com algumas crianças, distribuindo atenção. Foi quando avistou, sob uma árvore no pátio, 2 meninos mais quietos: Renan, o mais velho, e Caio, o mais novo. Pareciam irmãos, pois o menor apoiava a cabeça no ombro do maior, enquanto este folheava um livro surrado. Oi, posso ficar aqui com vocês? Perguntou Helena, aproximando-se. Se quiser, respondeu Renan, a contragosto, fechando o livro e olhando-a com desconfiança. Ela perguntou o que estavam lendo, e Caio explicou animado. É uma história sobre um garoto que viaja o mundo para achar onde pertence. Renan completou, de forma mais sóbria. Ele ainda não achou seu lar, mas vai continuar procurando. Helena sentiu um nó na garganta. Aquela busca por um lugar no mundo falava diretamente ao coração dela. Sorriu com ternura. Acredito que ele vai encontrar, sim. Às vezes leva tempo. Renan então segurou o livro com mais força, como se isso o protegesse da decepção. Helena, porém, ficou conversando com eles por um tempo e, aos poucos, o olhar do mais velho suavizou. Ela foi embora naquele dia, mas não conseguiu esquecer o rosto dos dois. Passou a retornar ao orfanato sempre que possível. O carinho por Renan e Caio crescia. Dr. Leonardo também a acompanhava, participando das visitas. Em certa ocasião, Caio correu até Helena com um desenho em mãos. Fiz para você. Ele mostrou 2 bonequinhos de mãos dadas. Quem são? Perguntou Helena, emocionada. A gente! Exclamou Caio, com um sorriso que derretia corações. Helena sentiu as lágrimas chegarem. Foi nesse instante que ela soube. Amava aqueles meninos. Compartilhou esse sentimento com o Dr. Leonardo numa noite chuvosa, depois que ele a deixou em casa. Sei que parece loucura, mas sinto algo forte. Quero adotá-los. Ele, sem titubear, respondeu: loucura nenhuma. Você tem muito amor para dar e eles precisam disso. Foi o que bastou para Helena decidir iniciar o processo de adoção. A assistente social do orfanato sorriu ao ouvir o pedido, mas avisou: pode ser um caminho demorado, com entrevistas, avaliações. Mas se estão preparados, vamos começar. Helena e Dr. Leonardo não recuaram. Conforme os meses se passavam, cada ida ao orfanato era uma oportunidade de reforçar os laços com Renan e Caio. Então, certo dia,
Ela se ajoelhou diante dos dois. Vocês gostariam de morar comigo e com o Dr. Leonardo? Gostariam de fazer parte da nossa família? O silêncio foi profundo por alguns segundos. Renan olhou para o irmão e Caio saltou no colo de Helena. Sim! Sim! Gritou o caçula. Renan, mais contido, apenas deixou as lágrimas rolarem. Por fim, acenou positivamente. A partir dali, o processo burocrático seguiu. Enquanto isso, Helena e Dr. Leonardo organizavam a casa para receber os meninos, preparando um quarto acolhedor, comprando livros e brinquedos. A afinidade entre eles se consolidava. Contudo, precisavam aguardar a oficialização. Quando o telefonema confirmando a adoção finalmente chegou, Helena quase não acreditou. A assistente social anunciava: "Parabéns, vocês estão aptos. Renan e Caio são oficialmente filhos de vocês." Helena chorou de alegria. Juntamente com o Dr. Leonardo, correu até o orfanato. Recebeu os dois em um abraço demorado. Nunca mais vamos precisar dizer adeus. Renan, abraçando-a com força, perguntou: "Promete?" Helena olhou firme nos olhos dele. "Prometo." Passado algum tempo, a vida da nova família seguia rumo a outro grande acontecimento. A relação entre Helena e Dr. Leonardo, que inicialmente fora de paciente e médico, agora se tornara repleta de intimidade e companheirismo. Decidiram se casar. A cerimônia foi singela, realizada num pequeno sítio, com amigos e pessoas queridas. Renan e Caio entraram de braços dados, levando as alianças. A emoção tomou conta quando Helena e Dr. Leonardo trocaram votos. E naquele exato instante, Helena sentiu, pela primeira vez em anos, um som puro. As palavras "Eu te amo" saindo da boca dele, sem ruídos ou abafamentos. O tratamento dera resultados concretos. Ela estava ouvindo melhor. As lágrimas se misturaram à felicidade. Renan e Caio pularam de alegria, chamando a atenção de todos. Era a comemoração de uma família que se formava de maneira incomum, porém sólida. O peso da humilhação do passado sumira, substituído por uma sensação de completude. As semanas se transformaram em meses. O novo lar era cheio de risadas, de conversas à mesa, de aprendizados diários. Até que Helena começou a se sentir estranhamente cansada e enjoada nas manhãs. No íntimo, desconfiava do que poderia ser. Roberta, sabendo dos sintomas, sugeriu um teste de farmácia. E a confirmação veio logo depois. Helena estava grávida. Era inacreditável. Tantas vezes, ela temera não ser capaz de nada. Achara que a vida estava acabada quando perdera a audição. E ali estava, recém-casada, com 2 filhos adotivos maravilhosos e outro prestes a nascer. A felicidade parecia transbordar todos os cantos da casa. Na noite em que decidiu contar a novidade, Helena convidou o Dr. Leonardo para um passeio tranquilo no quintal. Embaixo do céu estrelado, entregou a ele um envelope com o resultado do exame. Ele leu e, por um instante, ficou sem reação. Em seguida, abriu um sorriso emocionado. "Sério? Nós vamos ter um bebê?" Helena apenas fez que sim, com lágrimas de contentamento. Eles se abraçaram com força e, pela primeira vez, ela ouviu perfeitamente o riso suave dele. Foi como se Deus estivesse mostrando que, mesmo na escuridão, surge uma nova luz. Meses depois, no hospital, Helena entrou em trabalho de parto. Segurou a mão de Dr. Leonardo, buscando apoio a cada contração. E então, pela manhã, Leon veio ao mundo, anunciando-se com um choro que Helena ouviu perfeitamente. Era um milagre pessoal, um fechamento de ciclo. Emocionada, abraçou o bebê e esticou a mão para segurar a de Renan e Caio, que observavam tudo com olhares encantados. "Ele é tão pequeno", murmurou Caio, sorrindo. "E tão perfeito", completou Renan com um brilho nos olhos. Helena sentiu que, se o passado foi marcado pela dor, o presente era pura esperança. Ela recordou o tempo em que achou que a maior perda do mundo fosse a audição.
Hoje, entendia que pior mesmo seria perder a si mesma, entregar-se ao desamor, mas não o fez. Escolheu renascer. Se você já passou por um momento em que tudo parecia perdido, mas encontrou uma saída, compartilhe sua história nos comentários. Ela pode ser exatamente a mensagem de esperança que alguém precisa. Não se esqueça também de nos dizer de onde você acompanha este vídeo. Adoramos interagir com vocês. Se esta narrativa tocou seu coração, curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para mais histórias emocionantes. Temos muitos outros relatos cheios de fé e superação esperando por você. Basta clicar nos vídeos sugeridos na tela e continuar conosco nesta jornada. Muito obrigado por fazer parte desta comunidade que busca a empatia e a renovação diária. Que Deus abençoe você e sua família com saúde, paz e alegria. Nos vemos em breve no próximo vídeo.